Olá, meus queridos, vamos no terceiro ano, aula de filosofia, fé e razão. Vamos lá então? Meus queridos, na aula de hoje vamos trabalhar dois assuntos, tá? Primeiro assunto, vamos pegar alguns filósofos que deixaram a fé muito acima e desprezaram a razão, tá? E na segunda parte desse vídeo, vou pegar alguns filósofos, tá? Que fizeram o oposto, que colocaram a razão e desprezaram a fé, tá? Então, nessa primeira parte, eu vou colocar São Agostinho, eu vou falar sobre Tomás de Aquino e o Martinho Lutero. Em que momento que eles desprezaram a razão, tá bom? Vamos lá, então, São Agostinho, ele, querendo ou não, só lembrando que São Agostinho representa a patrística. Patrística significa paz da igreja, tá bom? Era padre. E você queira ou não, você vai ver que ele inspirou a ideologia da perseguição, da Inquisição. Por quê? Agostinho julgava que os objetivos da igreja estavam acima de qualquer indivíduo e que uma simples tortura não podia ser comparada aos danos provocados por esses hereges. Sim, então ele estimulou, ele era a favor da tortura para as pessoas que tinham opiniões diferentes da Igreja Católica, tá bom? E fala na censura construtiva, tinha que censurar essas pessoas. Tomás de Aquino foi diferente? Não. Tomás de Aquino, ele defendia também a perseguição a essas pessoas, tá bom? Ele falava que as pessoas estão pecando por ter uma divergência, tá? Então, ele achava que deveria ser julgar as pessoas, tá? Por quê? Porque transmitir essas ideias da não existência de Deus ou ideias advindas do mundo islâmico ou judaico ou outra coisa diferente, deveria ser aqui perseguido, tá? O pecado está alinhado com os ímpios. Ele fala que era ímpios as pessoas. Dizia Tomás, e por essa razão, além de ser separados da igreja por excomunhão, eles deveriam ser separados do mundo pela morte. Então, se você está na sua igreja, se você reclama que foi tirado do livro dos membros da igreja, nesta época você era morto, tá bom? E Martinho Lutero, tá? Lembra de 1517, tá? O primeiro e um dos principais reformadores, tá? Depois surgiu as igrejas evangélicas. Eu tenho que falar isso para vocês, tá? Martinho Lutero tem umas partes da vida dele que foi complicada, tá? Porque Lutero orientou os príncipes a bater, ferir e até matar de forma sigilosa ou publicamente os peçonhentos e demoníacos rebeldes. Lutero também cometeu o desatino de reforçar a ideia de que a Alemanha deveria se livrar dos judeus. Então era perseguir os católicos e os judeus também, tá bom? E João Calvino também, tem a fala do João Calvino, tá? O João Calvino, ele perseguiu duramente os anabatistas. Quem que é os anabatistas? Adeptos do movimento protestante do século XVI, que desaprovavam o batismo da criança antes do uso da razão, tá? E preconizava a reiteração do batismo na idade adulta, aqueles que tiveram sido batizados antes. Então, os anabatistas defendiam que o bebê tinha que ser batizado. Tá muito comum da Igreja Católica. Então, para ele, tinha que perseguir, tinha que matar. Inúmeras pessoas foram sentenciadas à morte, inclusive o cientista e reformador Miguel Servetti, condenado a queimar na fogueira até a morte. Tá? Então, estamos falando num contexto totalmente diferente. Tá? Então, sim, meus queridos, João Calvino e Martinho Lutero também estimulou a violência, a morte e a tortura, como também o Agostinho e Tomás de Aquino. Apesar que, se você estudar sobre a filosofia, defendia a questão
né, tá? Filosofia cristã, mas teve momentos que eles desprezaram a fé e estimularam a perseguição e a morte. Tá bom? Vamos lá então? Agora vamos ao contrário, tá? Alguns filósofos que desprezaram totalmente a fé, tá? Então, destacar aí alguns iluministas, tá? Como Francis Bacon. O Francis Bacon, ele defendia um método científico, tá bom? Um método científico que revelasse os fatos verdadeiros por meio de experimentos e apurada sua observação, tá? Algo prático, poderoso e capaz de estabelecer o império dos homens, tá? Fora disso, tem a ver com fé? Não, despreza. Para ter ciência tem que desprezar qualquer coisa voltada assim, tipo, sobrenatural, esquece, tá bom? Voltaire também. Interessante que Voltaire, ele começou a ter algumas ações, né, alguns escritos contrárias à religião, mas ele não era ateu. Interessante isso, né? Mas ele ficou contra a igreja cristã porque por muito tempo ele acompanhou que a igreja cristã acompanhou a monarquia, né? Eles estavam sempre juntas, enquanto o povo tinha que rarar e pagar por isso, né? Então Voltaire também foi contra, tá? David Hume, tá? Ele destacava que ele foi ao extremo da valorização da experiência em detrimento da fé. Ele jamais poderia comparar com fatos, porque existem fatos, milagres são fatos, tá? Que não é explicar para a ciência, mas jamais ele ia colocar no mesmo nível, tá? Para ele tinha que ser menosprezado isso, tá? O conhecimento de Deus como Criador se restringe aos efeitos vistos pelos crentes em sua criação. Assim como o mundo é imperfeito, não se pode concluir que Deus é perfeito, tá? Mas então é deixado de lado. Diderot, ele organizou esses conhecimentos, né? O Diderot, ele via a fé como algo ruim, tá? Interessante, Diderot foi considerado também o precursor do anarquismo. Escreveu, entre outras obras, a Religiosa, que serviu de inspiração por inúmeros bárbaros praticantes contra-religiosos e freiras durante a Revolução Francesa de 1789. Diderot foi editor da grande enciclopédia, tá bom? Então ele não aceitava. E também, por fim, nessa lista, vou colocar o Auguste Comte, tá? Alguns dizem que foi o primeiro a falar sobre a questão da teoria, né, da sociologia, né? Mas descobrimentos, invenções e tecnologia são os paradigmas do desenvolvimento humano na concepção filosófica de Comte, tá? Interessante que Comte até depois surgiu-se, né, porque foi o criador do positivismo. O positivismo é a crença na ciência, né? Mas depois surgiu-se até a religião da humanidade, tá? Então, desprezando o conhecimento que existe algo divino, não. Divino aqui é o ser humano, tá bom? Então, é isso então, meus queridos. Eu vou falar para vocês, tá? Se quer ser feliz, evite os extremos, já dizia Aristóteles, tá bom? E no que tange a religião também, meus queridos. Porque se a ciência menosprezar totalmente o conhecimento advindo da religião, ela sai perdendo. Porque alguns estudos comprovam que pessoas que são religiosas, buscam a Deus, né, ela pode ter benefícios a partir disso, tá? É complicado também se você buscar a ciência provar que Deus existe. Isso aí é no campo mais da filosofia, da religião, tá? Mas a ciência pode sair ganhando se ela buscar
vê benefícios da pessoa que tem uma fé religiosa. E da mesma forma que tem muitos, eu vejo assim, religiosos, pastores, padres, que menosprezam totalmente, buscam só apresentar o quê? Uma fé cega, deixa de lado a razão, os estudos aprofundados da Bíblia. Tá? Então é complicado isso, não. Vamos buscar ter uma harmonia entre a fé e a razão, tá? Mas não menosprezar totalmente, como alguns, como eu falei para vocês, né? Na idade, no início da Idade Moderna, em especial, teve na Reforma Protestante, teve perseguição, tá? Como João Calvino e Martinho Lutero. Mas também lá na Idade Média, né? Você pega aí o São Agostinho e Tomás de Aquino estimulando a perseguição. Então isso é complicado. E nos dias atuais tem a intolerância religiosa, existe ainda muito, tá bom? Então vamos evitar os extremos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau para vocês.